Agora, nós, conforme prometemos, vamos conversar com o nosso colega aqui da Rádio Litoral, Paulinho Pereira. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Teobaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Litoral Sul FM. Um bom dia também a Ingrid. E quero deixar meu abraço aqui, mandar meu abraço nesse início de sábado, né, a todos os ouvintes aí do programa Abrindo Horizontes. Esse programa de tão importância para a nossa comunidade. Tu tem mostrado, Teobaldo, um grande trabalho à frente da programação os sábados aqui da Rádio Litoral, trazendo essas informações importantes, esses momentos culturais, a história, né, sendo vivida aqui através do teu programa. Então, parabéns aí e muito obrigado aí por hoje me fazer esse convite. Eu estou do outro lado aqui. Exatamente, como eu ia dizer, né, Paulinho? Bom, Paulinho dispensa comentários, né? Todos vocês já sabem de longas datas quem é o Paulinho Pereira e está à frente de vários microfones já pela sua trajetória profissional. Mas hoje a nossa intenção aqui, trouxemos o Paulinho para conversarmos sobre assuntos diferentes, não aqueles assuntos corriqueiros que normalmente se apresentam nos programas de rádio. Porque o Paulinho, ele é um ótimo locutor, ele é um bom repórter de futebol, é um narrador, ele improvisa, sabe? O Paulinho, ele é quase um radialista completo. Ele gosta do que faz, pelo que eu sei, e então também ele leva a sua profissão a sério. E isso é muito importante, mas nós muitas vezes que estamos do outro lado não sabemos realmente quem é essa pessoa. Se conhece muitas vezes pela voz, no teu caso não tanto porque você mora aqui na cidade, todo mundo que te vê na rua conhece, Paulinho e tal, aquela coisa toda, né? Também você tem uma certa militância política também, então se envolve mais no meio social. Mas, Paulinho, é o seguinte, nós vamos mais ou menos por etapas, eu não tenho nenhuma pergunta anotada aqui, sabe, é tudo de improviso, é no bate-papo, né? Eu sei que tu também gostas de fazer isso aí, quando é muita coisa anotada, normalmente não funciona, porque tu segue mais ou menos um roteiro, e assim não, a gente faz aquele bate-papo improvisado, o assunto às vezes não é lá tão interessante, então a gente acaba trocando e pulando, enfim, para o nosso ouvinte também não ficar tedioso, né? Bom, Paulinho, eu tenho por hábito, né, perguntar às pessoas que vêm aqui a sua origem, da onde que vêm, se são lourencianos, não são, onde nasceram, como foi a sua infância, adolescência, enfim, esse lado pessoal, muitas vezes as pessoas não conhecem. Bom, somos sim a família aqui de São Lourenço do Sul, né? A minha família, Teobaldo, sempre viveu da agricultura. Sou filho de agricultores, né? Desde meu avô até meu pai, né? Sempre vivendo do cultivo do arroz, né? E até hoje, né? Meu pai trabalha não mais plantando arroz, mas administrando lavoura de arroz. Nasci e me criei no Sarandi, no 5º Distrito de São Lourenço do Sul. Uhum. 5º Distrito. Até os 7 anos morei lá, né, ali no Sarandi, onde a gente acaba ali começando uma história de vida, né, e aprendendo os costumes do nosso interior, né, aqueles bons costumes, aquela boa maneira de se viver, né, ao lado dos familiares. Né. Porque, assim, como o meu avô sempre viveu de terras arrendadas para poder plantar o arroz, né? A gente viveu por uma longa data, né? Ali na fazenda ali do falecido João Coelho, né? Que é no Sarandi, ali na Costa Alegre. Então, por ali a gente viveu por muito tempo, né? Plantando arroz, no cultivo do arroz, e ali eu me criei. Ali eu me criei, aprendi a andar ali quando pequeno, né? Só com um calçãozinho, correr nas estradas, né? Ir para a lavoura. Tem assim, alguma coisa que eu me lembro daquela época que a gente não esquece, Teobaldo, né? Quando eu era pequeno, quando vi o barulho do trator, né? E meu pai vindo da lavoura com o reboque e com meus tios, o pessoal que trabalhava, a gente sempre trabalhou muito em família, né? Uhum. Então eu gostava, né? Quando vim para o almoço, já antes um pouquinho vi o barulho do trator e ia correndo para poder vir dirigindo o trator no colo do pai, né? Coisa boa, né? Uma lembrança ótima, né? Essas lembranças que não... Isso até os 7 anos, né? Até os 7 anos de idade, porque depois eu vim para a cidade, né? Sim, sim. Meu avô e minha avó, né? O pessoal muito conhece também, conhecia
o seu Inoé Barreira da Silva, o seu Nenga, né, como assim é chamado, Dona Dica, e que depois compraram uma casa na cidade e então se dividiam, né, entre lá e a cidade. Então, eu, como tinha que estudar, vim morar com a minha avó. Vim morar com a minha avó, por isso vim para a cidade depois de 7 anos de idade, para começar os estudos aqui na Sim, te formasse em quê? Você apenas concluiu o segundo grau. Segundo grau, só o segundo grau. Não tenho uma formação, apenas concluí o segundo grau, né? Sim, sim. Eu agradeço muito meus pais, a educação que a gente teve, de ter essa importância, né? E estar sempre ali, tem que estudar, né? Tem que correr atrás. E na época também, bom, não sei na tua época, mas de qualquer forma já se tornava bem mais difícil. A pessoa que morava no interior, né? Nem todos tinham acesso a terminar o segundo grau, né? Sem contar que eu escolhi também alguns caminhos, né? Que foi o futebol, né, Teobaldo? Já vamos indo mais adiante um pouquinho. Vamos ver, né? Eu tive em Porto Alegre nos anos 91, 92, jogando no Esporte Clube Internacional. Opa! Estive lá, né, categorias infantil e juvenil. Na idade de... Com 15, 16 anos. 15, 16 anos. Sim. Antes, nesse período, apenas aos estudos eu me dedicava, né? E morava com a minha avó. Mas antes disso, tu participava de alguma escolinha aqui da cidade? Participei. Eu comecei a jogar quando tinha aqui no Esporte Clube São Lourenço, né? A escolinha do falecido e vereador Pinga, né? Que ele montou uma escolinha de futebol aqui de campo, e ali eu comecei. Depois eu fui para o futsal, onde eu com o Mauro, né? O Mauro Almeida hoje, tinha na época o Penharol, onde ali eu comecei minhas atividades no futsal e por longa data também joguei futebol de salão. A gente jogava por todo o estado aí, futebol de salão. E isso é reconhecido por alguns amigos, eu sou, né? Eu, para dizer que eu era o melhor, né? Mas eu jogava muito bem, hoje o pessoal sempre comenta, né? Olha, o Paulinho jogava muita bola naquela época. Jogava aonde? Pivô? Zaga? Eu jogava na frente. Na frente, pivô. Goleador. Metia muito gol. Baixinho, facilidade, né? Pela minha estatura, que é baixa, Teobaldo, quando eu fui jogar no Internacional era a época do ponteiro direito ainda. Sim. Então eu entrei lá e perguntaram minha posição, eu disse, eu gosto de jogar na frente como ponteiro. E me destaquei. Quando eu fui fazer o teste lá, me colocaram no Infantil B, né? E eu fiz 3 gols naquela partida inicial, bola na trave, fazia jogadas, empolgado, né? Sim. Esse guri tem que já vir pro A aqui, semana que vem a gente já vem treinar no Infantil A. E aí eu fiquei. Depois passei no teste pro juvenil, um teste interno, né? A única coisa que pegava, e que alguns lourençanos que estiveram no futebol de Porto Alegre, né, acho que era questão familiar, Teobaldo. Eu era um guri que saiu do interior aqui. Tu imagina tu ir do interior, indo para Porto Alegre e se deparar ali com trânsito, aquela coisa toda. Eu parava em Viamão, meu tio, né? E de Viamão ia para Porto Alegre, Viamão, era 3 ônibus para vir, 3 ônibus para voltar. E então, assim, tem uma certa maneira aquilo isso me abalou em algum momento. Isso prejudicou talvez bastante a tua carreira, no caso. Talvez se eu tivesse algum familiar lá próximo, Paulinho, vamos lá, moramos junto, apoiando. Sim. E eu mesmo desisti. Porque tu tinha, com certeza, potencial. Com certeza, tinha passado nos testes, era um jogador que tinha velocidade, era baixinho, mas correspondia àquilo que se precisava na época. Aí depois acabei vindo embora, né? 2 anos eu estive lá no Internacional, fiz alguns testes no Pelotas. Tive ali 6 meses, depois não quis jogar mais. Aí parti para a rádio. Vamos para a rádio aí, né? Comecei os trabalhos na rádio. Isso aí. E como é que tu vê o futebol hoje? Tu que é bastante ligado a futebol, né, com essas participações nossas aqui na campeonato municipal e tens participado de todas as transmissões no último campeonato e, enfim, está sempre ligado no futebol. Como é que tu vê no âmbito nacional o futebol? Municipal e nacional, eu poderia comentar, porque eu comecei em 96 no rádio, Teobaldo, com o João Pedro Bittenbender. Ele me fez um convite na Rádio São Lourenço. No Panorama Esportivo. Panorama Esportivo. Época, e Panorama Esportivo é um programa muito antigo, né? Muito antigo. Eu poderia contar até, assim, bem mais atrás, desde o início, quando começou. Conheci bons locutores na época, gente que hoje não está mais entre nós, né? Então tem uma longa história, né? E aí tu começasse, então... 96, tinha um menino que... No dia não pôde ir, acho que não poderia mais ajudar lá o João Pedro. Eu estava na rádio, porque conhecia lá o Rogério Almeida. Isso. Conhecia os amigos da Rádio São Lourenço, e o João Pedro disse para mim, Paulinho, vem aqui, vamos lê isso aqui para mim aqui vamos lá, me ajuda hoje aqui.
E aí ele acabou me fazendo um convite para voltar no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Eu acabei ficando. E me lembro que na época era muito forte o campeonato aqui em São Lourenço. Um dia ele disse para mim, Paulinho, tu vai cobrir o campeonato colonial da 2ª divisão. Vamos lá então. Aí João Pedro, já me dá o gravador então, e vamos lá. E ele me deu um rádio, daquele de botar bem no ombro aqui, né? É o que tinha para a época. Para mim cobrir lá a 2ª divisão. E eu me fui então para os campos de futebol, para cobrir a 2ª divisão e começar o que hoje, né, se resume nesse trabalho todo aí. Mas tu me perguntava sobre o que eu acho. Eu acho que a volta do campeonato municipal foi muito importante, né? A prefeitura municipal aí realmente está desempenhando um belíssimo trabalho em resgatar o futebol, até porque, né, é o nosso atrativo do domingo, né? A gente vê isso aí e acompanha isso há muitos anos, né? Como é bom ir no domingo de futebol, rever os amigos, praticar o esporte, né? E eu me lembro que naquela época, em 96, era muito forte, né? Eram vários clubes que participavam da 2ª divisão, da 1ª divisão. Depois, com o tempo, aquilo foi caindo, foi morrendo, os clubes acabando não tendo financeiramente condições de se manter e se fazer campeonato. Agora, tendo um apoio como teve agora nos últimos anos, né, para os clubes, um apoio com arbitragem, com valores mensais ali para o clube, as rendas sendo maiores, é bem mais fácil de se fazer futebol, né, Teobaldo? O incentivo financeiro é fundamental. No âmbito municipal, o esporte melhorou e muito. Teve um acréscimo realmente muito grande, né? E âmbito nacional, assim, de seleção brasileira, por exemplo, né? Hoje eu vejo de forma diferente, né, do que a gente via antigamente, né? Hoje eu acho que é muito comércio para o futebol. E não só seleção brasileira, como clubes também, mas mais seleção brasileira, no meu ponto de vista. Que hoje o interessante para eles é ganhar dinheiro do que vestir uma camiseta e ir ali honrar, né, aqueles torcedores, né, o povo brasileiro que ali torce pela seleção. Esse problema eu acredito que nós temos aqui também, tínhamos e temos, sempre vai ter, né? É o grande problema financeiro. Tem muito atleta que joga só por dinheiro e não é assim como era, por exemplo, no nosso tempo. Se jogava por amor à camiseta, era diferente, era esporte no sentido da palavra. Hoje é mais também negociata no meio, que infelizmente faz parte. Né? E começando já pela FIFA e por aí vai, né? Mundo afora é isso aí. Mas Paulinho, eu vejo assim na tua área esportiva, principalmente como repórter de campo, devo ressaltar que eu tenho acompanhado as vossas transmissões. Tu tens realmente esse dom, sabe, de entrevistar as pessoas, de conhecer de perto o problema dos jogadores, que facilita bastante o teu trabalho, porque tu está inserido na comunidade, tu conhece praticamente todo mundo, né? Então isso ajuda bastante, mas eu vejo assim também que tem que ter um pouco de amor à causa, né? Tem que ter, bastante. Eu lembro que, resgatando um pouquinho lá atrás, a gente fez muitas transmissões também pela Rádio São Lourenço, e naquela época, Teobaldo, vou dar um exemplo aqui de uma rodada que teve no Campo do Olaria, aqui na BR-116, a gente puxou fio, né, de telefone ali do Posto Coqueiro até lá o Campo do Olaria. Imagina quantos, ali deve dar o quê? 1 quilômetro ou mais? Por aí, Aí tu atravessa debaixo de ponte, né? Tu busca o caminho mais curto, mas as dificuldades eram grandes, né? Hoje, para te fazer uma transmissão esportiva, eu dou exemplo aqui da Rádio Litoral, que nos deu um suporte muito grande, né? Eu chego lá, e como sempre cheguei nos gramados, né, nos campos de futebol, tá ali meu microfone, tá ali minha aguinha para mim, né, fazer minha reportagem. Vai trabalhar. A técnica está lá prontinha para ti trabalhar, né? Tem um microfone sem fio, que antes tinha que ser tudo com fio, tu não passava ali de certos metros, né? Então a coisa melhorou. E com esse tempo, né, com esse estágio, que eu digo assim, que a gente teve naquela época, te ajudou profissionalmente a melhorar em muitas coisas, ter um pouquinho mais de conhecimento. Nem tudo a gente sabe, e eu até às vezes, a cada transmissão, eu chegava em casa e começava a analisar tudo aquilo que eu fiz, o que eu falei. Pô, mas isso aqui podia ter feito diferente. Eu podia ter feito melhor, né? Isso aqui foi bom. Autocrítica. Né? Autocrítica. E a função também de conhecer os atletas, de morar aqui, de se dar bem com todo mundo, de ter a cooperação dos atletas, dos clubes, treinadores. Isso é muito importante, ajuda muito. Fundamental. Te ajuda muito. Mas como eu volto a dizer, tem que ter amor à causa também. Porque se você faz de uma forma displicente,
Tem que não ter amor funciona, tem que ter amor à causa, tem que fazer o que gosta, né, realmente. Voltando um pouquinho mais, começasse a tua carreira de rádio aonde? Comecei em 96 na Rádio São Lourenço, depois tive uma participação de um ano na Rádio Vida, né, e por 7, 8 anos na Rádio Pérola, que hoje é extinta aqui na... Rádio Comunitária, Rádio Comunitária Pérola, que hoje é extinta aqui na cidade. Então foi a minha trajetória aí. Paulinho, e na Rádio Colônia também, eu fiz algumas participações, né? Sim, nós tivemos algumas transmissões também, né? Futebol. Uma coisa assim, falando, como o rádio é importante e ele marca a vida das pessoas. Eu quero contar rapidinho um caso que aconteceu comigo, quando tu trabalhavas nessa rádio comunitária, a Pérola, né? Rádio Pérola. Foi no verão, não sei quantos anos faz. Estava acampado aqui no camping municipal. De manhã cedo liguei o radinho, não pegava outras emissoras, aí Rádio Pérola, né? Essa voz eu conheço, Paulinho Pereira. Muito bem, você estava lendo as notícias, alguma coisa assim, de repente, notícia, né? Urgente, né? Incêndio na Boate Kiss. Me lembro. Incrível. Claro, foi a primeira notícia. Eu não tinha sintonizado a Gaúcha, a Guaíba, nenhuma outra emissora. Você que deu a primeira notícia para mim, né? E com certeza muitos outros campistas que estavam ali no momento ficaram sabendo de primeira mão essa notícia. São coisas marcantes, né? Que como o rádio é importante, aquele momento exato que você vai obter aquela notícia, aquela informação. Paulinho, o rádio para ti significa uma vida, né? Praticamente uma dedicação de tempo, não digo integral, mas tu tens bastante tempo disponível para exercer essa função. Inclusive o teu programa aqui também agora mudou de novo, agora tens aos domingos, né? É bastante tempo, bastante espaço. Também tens tido os programas de entrevistas na área esportiva, que mexeu muito com a cidade, o interior. Tudo isso é muito legal. Mas eu sei que tu também és movido a político, né? Toda pessoa, nós somos políticos por natureza, como cidadãos, né? Mas a gente, para ser político de verdade, precisa estar envolvido com alguma função partidária. E é sobre esse assunto que eu gostaria que você falasse depois do nosso intervalo, que nós são agora 10 horas com 51 minutos, né? Nós já falamos bastante, mas o tempo voa muito rápido. Nós queremos entrar em outros detalhes ainda depois. Mas nós vamos especificamente, então, nos ater a essa área, então. Daqui a pouco a gente retorna com mais bate-papo Paulinho Pereira, certo? E o nosso entrevistado hoje é o nosso colega radialista Paulinho Pereira. Nós abordamos antes no primeiro bloco já diversos assuntos, falamos sobre a sua infância, sobre a sua moradia e também a sua vinda para a cidade, o seu meio futebolístico e também a sua área profissional, principalmente voltado para a área esportiva. Mas, além disso, Paulinho Pereira também é militante na área da política. Paulinho, eu te pergunto o seguinte, você como radialista, você como político, qual a semelhança que você encontra nesses dois segmentos? Bom, Teobaldo, o rádio para mim foi um dos marcos, né, para a gente, além de ter o conhecimento com as pessoas, aumentar o teu ciclo de amizades, construir novas amizades, né? O rádio ele me proporcionou também um importante fato dentro da minha trajetória dentro de uma rádio, né? Eu me lembro que teve um ano onde eu estava na Rádio Pérola ainda, né, e uma família me procurou, disse, Paulinho, é Natal, foi numa semana de Natal. E nós não temos o que comer, estamos passando dificuldades, né, não temos alimentação para passar o Natal. E até aí eu não fazia nenhum programa e não direcionava o meu programa de rádio pelo lado social. Uhum. Né. Mas aquilo me comoveu tanto, Teobaldo, que eu lancei no meu programa uma campanha para ajudar essa família e para arrecadação de alimentos,
e esperava eu, né, colher ali alguns alimentos, talvez uma sacola ou duas, né, e levar para essa família. E o povo de São Lourenço, a comunidade lourençana, eles são muito solidários, né? Eles abraçam uma campanha, a pessoa ajuda. E me surpreendeu, naquele momento, o número de pessoas que iam até a rádio, que ligavam e que diziam: Paulinho, eu quero ajudar. Para resumir, no final tivemos que conseguir, eu achava que eu ia levar no carro para essa família os alimentos, eu tive que conseguir com um vizinho meu uma pampa para botar todos os alimentos que a gente arrecadou para aquela família. Chegando lá na manhã do domingo, né, a gente levou os alimentos e a sala deles, o sofá, ficaram completamente tomadas de alimentos, leite, carnes, enfim. Até hoje, essa família, quando me encontra, me agradece e lembra do fato, né, de aquele momento que eles mais precisavam, a gente pôde abrir um espaço na rádio e conseguir ajudá-los, né. Daquele momento em diante, aquilo me tocou. E eu achei assim, bom, eu posso contribuir mais com o meu trabalho, pelo lado social, né? Não quero ser aqui nem um Zambiase da vida. O pessoal até muitos hoje, né, me acham, tem o Zambiase. Não, eu não quero ser um Zambiase da vida. Eu quero ser alguém da nossa comunidade que possa usar o meu trabalho, o microfone, porque isso aqui é uma arma. É uma arma que ele pode tanto ser usado para o mal ou para o bem. Exatamente. Eu preferi usar o microfone para o bem. Uhum. E de lá em diante, isso já faz 14 anos que eu nunca parei de usar o microfone para solidariedade, para ajudar as pessoas dentro daquilo que a gente pode. E é claro, eu sou um instrumento, Teobaldo. Quem ajuda e quem as pessoas. As pessoas que colaboram. Agora, só para ressaltar aí tudo isso, né? Em dezembro agora a gente entregou uma casinha ali no Rincão. Eu acompanhei pela solidariedade. Eu acompanhei pelo Facebook, as fotos, né? Cada tijolo, cada cimento, cada ajuda foi feita pelas pessoas, né? O que tornou essa obra muito mais grandiosa, Teobaldo. Né? Eu só fiz a frente, eu só encabecei ali e usei a rádio para que a gente pudesse ajudar, até porque o menino que a gente ajudou no Rincão, né? O menino tem síndrome de Down e sua mãe nos procuravam. E um fato que me chamou a atenção, disse, nós somos ouvintes do teu programa, queremos te conhecer. E naquele momento contaram a sua história, da forma que viviam, e eu disse, não vou tomar nenhuma atitude sem ir lá e ver a situação de vocês. Chegando lá, realmente é impossível morar da forma que eles moravam, né? E pensei comigo naquela hora também, te juro que eu analisando ali, será que eu vou abraçar isso aí? Arrumar uma cadeira de rodas, arrumar uma fralda, um leite, ajudar alguém de alguma forma, assim, é mais fácil conseguir. Agora, tu fazer uma peça, uma moradia nova... Já muda, né? Isso muda. Mas também, naquele momento, eu achava que deveria fazer, pela força das redes sociais, pela força da rádio, pelas amizades que a gente tem. Graças a Deus, hoje eles estão morando de forma digna ali no Rincão das Almas. Pelo lado político, Teobaldo, eu sempre acompanhei meu pai na trajetória política, Sérgio Omar Pereira, quero mandar um grande abraço para ele, na costa do Rio Grande, a minha mãe, a dona Yolanda, pessoas um pai que a gente se espelha muito pela educação que a gente teve, né? Tudo isso que as pessoas veem em mim hoje, graças a Deus eu pude trazer do meu pai, da minha família, né? É o reflexo da família. Que puderam me dar toda a educação possível para que eu possa hoje saber que todas as pessoas somos iguais, sem diferencial algum, de cor, de raça, de classe social, né? Eu acho que todos somos iguais. Então eu tive essa educação desde pequeno e agradeço muito a meu pai, né? E a minha mãe também. E acompanhando meu pai na política, meu pai foi muito tempo militante do PDT na época, foi candidato a vereador também, em momentos difíceis, né, naquela época. Sempre me lembro que ele fez 135 votos numa eleição, na outra já fez quase 200, depois parou. E sempre me surgiram convites, mas até aí não pensava em política, acompanhava, nem estava tão por dentro da política, apenas acompanhava o cenário político aqui de forma mais distante. Na última eleição, sim, resolvi concorrer a vereador, né? Até porque pensava comigo que eu poderia e posso, né? Poderia contribuir de alguma forma a mais com a minha comunidade, né?
concorri a vereador, fiz 522 votos. Eu fiquei como primeiro suplente, o terceiro mais votado da proporcional, né, da coligação. E no ano de 2013 ainda assumi durante um mês como vereador, e no ano passado 15 dias. Me faltou 6 votos para ser vereador, Teobaldo. Eu me lembro que a gente, na época, se reuniu no dia da apuração, né, na minha residência, com meu pai, com meus familiares, né, e o pai dizia para mim, olha, Paulinho, eu fiz 200 votos naquela época, se tu fizer menos, tá feia a coisa, né, porque hoje tu tem uma rádio, tem uma amizade, as coisas hoje são diferentes. Sim. E eu me lembro que eu sempre, quando se dava lá o relato dos números, né, o escrutínio lá, sempre ali, né, na frente do meu partido, na época era o PSB, né, hoje estou filiado ao PSDB, e sempre na frente, e na última mesa foi que houve a virada, né, existia na época proporcional ali uma coligação do PTB, hoje o vereador Lourencinho, e a Carmen Rosane Roveré, que hoje é a atual vereadora, né. Então na última mesa foi que houve os últimos números lá, foi que teve, porque eu sempre estava na frente. Pequena diferença. Aí se elegeu o Lourencinho e a Carmen Rosane dentro da proporcional. Mas isso já aconteceu outras vezes em outras eleições. Eu me lembro que já no passado vários casos assim, às vezes por causa de 2, 3 votos, né? Diferença um assim, voto, teve um voto até uma vez, né? Nós temos aí um exemplo que está aí, né, nessa gestão ainda do Ronei Chimalves, do PT, com o Hamilton, também, né? Exato. Empataram em número de votos. Então voto faz a diferença. Sim, aí no caso, por exemplo, mas aí é do mesmo partido, mesmo né? partido. Mas quando em partidos opostos... funciona da mesma forma se houver a proporcional. Claro, aí, claro. Né? Mas assim, Teobaldo, aí me perguntavam para mim, Paulinho, o que faltou? Tu não trabalhou? Olha, trabalhei muito. Dentro das minhas possibilidades, sem dinheiro, né? Apenas com as amizades. E uma coisa, Teobaldo, eu te digo assim, ó, eu me sinto muito feliz mesmo, de ter feito 522 votos, mas pessoas que votaram no Paulinho Pereira, porque queriam votar no Paulinho Pereira. Não houve compra de votos, nunca eu cheguei no Teobaldo, né, e disse assim, ó, Teobaldo, eu te arrumei aquela cadeira de rodas, ou eu te arrumei aquele leite, e tu tem que me dar uma força, ou tu vai ter que votar em mim. Jamais eu fiz isso, e jamais eu farei numa próxima. Então, foram 522 votos, eu acho que com muito orgulho, né, para uma primeira eleição, e me sinto muito contente em ter feito parte, né, dessa legislação, que ainda não terminou, que termina, né, no final deste ano, e como primeiro suplente, e que nesta oportunidade que eu tive, Teobaldo, claro que quando eu queria concorrer a vereador, tu não pode concorrer a vereador sem ao menos ter alguma coisa para apresentar para a comunidade. Tem um projeto. Não projeto, mas algo que possa ser viável, né? E o vereador ele tem seus limites, e tudo que o vereador te prometer lá, tu desconfia, porque o vereador não tem tanto poder assim. Claro que não, né? Porque a função, na verdade, não é... fiscalizar e acompanhar as obras do executivo. Essa é a função do vereador. Porque muitas vezes o vereador também, não faz milagre. Exatamente. Tem muita gente por aí que prega coisas... Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nada a ver. Que foge daquilo que é realmente o trabalho do vereador. Exatamente. Bom, na época eu estudei muito a questão, e como eu ia muito nos postos de saúde, tirar filas, as fichas, né, para minha família, ou para minha avó, que na época precisava ir consultar, para minha mãe, enfim. Eu via ali o sofrimento das pessoas, né? Estando de madrugada, pegando chuva muitas vezes. É lamentável a gente ainda ter hoje, no século XXI, famílias e pessoas tendo que ir para uma fila de posto de saúde, tendo essas condições para tirar uma ficha para consultar com um médico. Então eu estudei, coloquei no Google lá, de que forma podemos... Aí veio, eu vi lá que em outras cidades estava indo muito bem o teleagendamento. O teleagendamento de consultas, onde a pessoa pode, com o telefone, marcar. Eu só estou te falando rapidinho assim para ti, só para... E aí então eu estudei aquilo ali e disse, não, isso eu vou pedir à pessoa que eu vou apoiar para prefeito, né? E que na época não se elegeu, de que teríamos que implantar isso aí, né? Porque seria muito importante tirar as pessoas das filas dos postos de saúde. E defendi isso de corpo e alma, né? De se criar em São Lourenço um teleagendamento. Quando assumi como vereador agora, em 2013, um mês, também lutei por isso, né? Não conseguimos ser atendidos ainda
pelo Executivo, né? E no ano passado também, novamente, e vamos lutar sempre para que a gente possa, vai ser uma meta aí, para que a gente possa dar essa opção à nossa comunidade de São Lourenço, já que vem dando certo em outras cidades, uma central de atendimento, né, para que as pessoas possam marcar as consultas através do telefone. Falando em área da saúde, né, tá realmente caótico o nosso país no geral, né? A situação hoje, a saúde está vergonhosa, né? A gente falou em agendamento de exames, né? Nós temos situações, até aqui no próprio município também, né? Que como dificulta devido à distância, a depender de outros hospitais, e depender de exames especializados em outras cidades, enfim, todo aquele processo que muitas vezes seria, no caso, um projeto para o futuro de poder se resolver aqui na cidade. Então, como é que tu vê a saúde no Brasil hoje? Para mim, a saúde começa por um ponto, Teobaldo, que realmente já virou rotina no nosso Brasil, que é a corrupção, onde muitos colocam dinheiro no bolso e altos valores, né, que a gente não fala aqui de pouca coisa, e dessa forma falta muitas vezes para se investir na área da saúde, né? Claro, o que tu falasse aí realmente é tudo aquilo que a gente procura e precisava para o nosso município, ter um atendimento de especialistas aqui no nosso município. O quanto se gasta, o quanto a nossa Prefeitura de São Lourenço do Sul gasta em levar pacientes para Rio Grande, para Pelotas, enfim, né? Se a gente poderia ter esse sistema, esses especialistas aqui... Não só isso, Paulinho, veja bem, aí você é paciente, você está debilitado, você está doente. Você tem que ir junto com os demais, quase sempre, a não ser em casos especiais, até se faz um esforço nesse sentido. Mas a pessoa tem que esperar praticamente o dia todo até que os demais estejam prontos para voltar. Quer dizer, imagina o desgaste psicológico, físico, a doença em si que causa no paciente, né? Então, muitas vezes, em vez de melhorar, a coisa piora. Nesse ano que passou, 2015, como eu te disse, 15 dias eu assumi como vereador e eu levantei essa questão dessas pessoas que estão debilitadas e que hoje, Teobaldo, muita gente vive, infelizmente, essa é a realidade, vive com um salário mínimo, um pouquinho mais, e hoje tu não consegue viver com um salário mínimo, tu sobrevive de alguma forma. Então, assim, muitas consultas marcadas para essas outras cidades, Rio Grande, Porto Alegre, enfim, as pessoas vão para lá debilitadas, sem dinheiro para comprar um alimento. Então, eu até fiz um pedido de informação, quando eu assumi como vereador, e um pedido ao Executivo, né, que se criasse uma forma. Né? Na época eu sugeri também a nossa padaria comunitária aqui, ou se achasse uma outra maneira, para que se tivesse uma alimentação para essas pessoas que vão consultar, que passam o dia fora. E isso são vários relatos de pessoas que vão e ficam um dia com fome, sem ter o que comer, né? Sem ter dinheiro para poder comer. Então, acho que futuramente tem que se pensar nesse sentido aí, de se ter uma alimentação para essas pessoas que vão consultar. Mas a questão de saúde, ela é uma questão nacional, né? Olha o que estamos passando hoje, pessoal tendo que economizar daqui, economizar dali, nossos hospitais aí entrando em crise, muitos fechando, outros indo fechar, a falência, né? Aí tu ouve as manchetes, o governador dizendo, porque foi culpa do outro, o outro põe culpa no outro, e aí vai por diante. Quem paga a conta, quem é, Teobaldo? Sempre é a gente. Somos nós, né, que acabamos não tendo aí um serviço qualificado na saúde, né? Eu tenho uma opinião, assim, que nós devemos ainda acreditar, né, e tentar ver dentro da comunidade pessoas que possam te representar e fazer a boa política. Exatamente. O que é a boa política, Teobaldo? É aquela que é direcionada para os interesses reais daquilo que a comunidade precisa. Hoje sou pré-candidato a vereador novamente, vamos a mais uma campanha eleitoral aí, mas eu quero, Teobaldo, futuramente ser lembrado, né, pelas boas ações que eu pude fazer para a minha comunidade. E quero trabalhar aqui pela comunidade, né? Então não tem interesse nenhum em ser candidato a isso, aquilo, mais longe do que ser vereador e trabalhar aqui no nosso município. Eu acho que a comunidade também tem que identificar pessoas, lideranças, pessoas que possam representá-las da melhor forma possível, seja qual partido que for, né? E apostar nessas pessoas, porque temos que mudar esse quadro político que está aí. Paulinho, o nosso tempo está esgotado. Eu, só para complementar ainda, antes da tua despedida, eu vejo assim, Paulinho Pereira,
Por que Paulinho? É Paulo Pereira? Meu nome é Paulo Sérgio Silva Pereira. Minha mãe colocou meu nome porque era muito fã do cantor Paulo Sérgio, né? No tempo da Jovem Guarda, né? E acabei... Paulo Sérgio. Meu nome é Paulo Sérgio Silva Pereira, né? Então foi por esse motivo. Paulinho. E na época, sempre pequenininho, né? Chama Paulo, Paulinho, né? E aí ficou sempre o Paulinho. Sim. Paulinho foi uma Pereira. Curiosidade minha, porque todo mundo chama Paulinho, mas Paulinho... Não, apelido e sempre ficou assim. Quero até mandar um abraço aqui para minha esposa Sandra, para minhas duas filhas, a Indra e a Andressa, né? E a Sandra que está nos ouvindo aí. E mandar um grande beijo aí para ela, para toda a família também. Família da minha esposa também, que é lá do interior da Carvoeira, a Inarte, né? E todos os meus familiares também, meus pais que eu já tinha citado, né? Tá certo, Paulinho. Olha, eu vejo assim, tu és uma figura, pela entrevista eu pude perceber que tu és desportista e político, e que o teu ser gira em torno de ajudar as pessoas, de conciliar, de ajudar a sociedade em que você vive. Eu acho muito importante isso aí, sabe? Continue assim. Sucesso para ti e muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Teobaldo, eu só tenho que te agradecer. Eu acho que é um dos momentos, foi hoje aqui, nesse momento no teu programa, um dos momentos mais importantes da minha vida, que eu passo saio deste lado aí, que é de entrevistador, né, e venho para este, que é sendo entrevistado, né, e que tu me deu uma honra muito grande hoje, né, em poder... Também foi um prazer. Claro que uma vida não se resume só no que a gente falou aqui. Claro que não, não vai ser em 40 minutos. Teriam muitas coisas que a gente poderia falar e agradecer, mas assim, eu quero te agradecer muito, parabéns pelo teu programa, né, e agradecer também aqui a Rádio Litoral, pela confiança em meu trabalho quando a gente entrou aqui na emissora, né? A oportunidade, né, que nós temos. Ao Cid, ao Denis, ao Rodolfo, né, o Gilmar, que nos deram essa oportunidade, a gente abraçou aqui. Estamos tentando colaborar da melhor forma possível com a rádio, né, seja na área do esporte ou com o programa, então... gosto de fazer isso, então só tenho que agradecer, e aos ouvintes também, né, da cidade, do interior, do município, onde a gente vai no interior aí, pessoal, Paulinho, escuta teu programa lá na cidade também. Isso é gratificante, né? Não tem coisa melhor, para mim é tudo sabendo que as pessoas têm esse carinho, que te ouve, que gostam de ti, então só me leva assim a ter mais força e vontade de trabalhar por essa comunidade, tá bom, Teobaldo? Obrigado mesmo a ti, a Ingrid. Sucesso para ti no programa, pode contar sempre comigo. Tá certo, muito obrigado, Paulinho, foi um prazer e olha, sucesso para ti.